Não sei. Boa noite, boa noite. Olha só, bom dia, boa tarde. Boa noite para quem está em Portugal, boa tarde para quem está aqui no Brasil. Eu sou a Andréa Fidelis, psicóloga online, que sempre traz conteúdos para vocês de psicologia e comportamento na prática, não é? E hoje, então, tenho dois convidados aqui, a Iva Vibrants, que também é psicóloga, que já Oi. fez comigo lá no Instagram, né? E o Nilson Ayala, que também é pai adotivo e também vai conversar com a gente sobre esse tema hoje, que é adoção sem romantismo, sem romance, né? Porque eu tenho acompanhado alguns temas sobre isso na internet e vejo que falam muito do aspecto legal ou de um aspecto místico da adoção, mas poucas vezes se fala, não é? Sobre como que os pais passaram por essa situação, como é que foi todo esse processo emocional. Então a gente vai fazer essa pergunta para dois pais aqui de coração, né? Pais adotivos que já são pais há muito tempo. Então, Nilson, conta para nós que tem filhos adotivos, quem são, quanto tempo que tu é pai adotivo, conta pra gente. Boa tarde a todos. Eu tenho dois filhos adotivos. Hoje eles estão com 14 anos, o outro com 18. Tá bem baixinho, André. Vou aumentar aqui então, isso. Aí às vezes foge, eu acho que a fala tem que se aproximar mais. Isso. Se aproxima mais, vai tomar conta do espaço. Então, para quem não escutou no início, são dois filhos adotivos, pela via do coração. Hoje eles estão com 14 anos e 18 anos. Fazem 10 anos que a gente convive, uma convivência muito boa, muito amorosa, mas com bastante desafios, Os desafios são normais, ainda mais agora, no instante da adolescência, eu acho. É igual. E foi uma coisa, não digo inusitada, porque minha mãe sempre disse que eu sempre falei, quando eu era pequeno, que eu gostaria de ter dois filhos, um pela via biológica e outro adotivo. Mas eu não sabia o que era que eu estava dizendo na realidade. Fui descobrir durante o processo de adoção, E os dois são adotivos, não é? Os dois são dois filhos, em termos biológicos, são da mesma mãe, pais diferentes, E tem mais alguns irmãos que eu não sei a quantidade exata que tem. E tu, Iva? Quanto tempo faz que tu é mãe do coração? Oi, André, assim, do que o Nilson falou, eu não escutei quase nada. Eu não sei como é que ficou para outras pessoas. Tá, eu vou Aí se colocar mais ficar perto ruim, pra ele. Isso, então tu fala e aí tu só me e depois avisa, porque. Ou se o teu tiver muito áudio eu tô alto, ouvindo bem. Tá bom. porque do Nilson eu não escutei praticamente nada. Tá. Assim, ó, Fala. em relação à nossa história, eu e o Woody, tu tinha perguntado como surgiu o desejo de adotar, né? Sim. Quando a gente era namorado, assim, a gente também tinha. Primeiro conta como é que. Quantos filhos adotivos tu tem e a idade, né? Deles. Ah, tá. As gurias, então, é a Vitória, que hoje tem 17 anos, e a Valesca, que hoje tem 15. A Vitória veio para nós com 4 e a Valesca com 2. Ou seja, faz 13 anos, então. 13 anos, então, que vocês são pais. Isso. Tá. E como é que surgiu esse desejo de adotar, Iva? Bom, como eu estava te falando, né, a gente, quando era namorada, a gente tinha planos de ter filhos, mas os planos eram ter os nossos biológicos e também adotar. Agora, por que adotar? É que a gente tinha pessoas que a gente conhecia e que tinham adotado crianças e a gente achava legal, interessante, né, ter essa ideia. E aí, quando a gente pensou em ter filhos, a gente tentou ter os nossos, mas daí eu tive uma gravidez ectópica, fiz 2 fertilizações e aí não aconteceu. E então a gente pensou, bom, vamos para o plano B. Ou a gente teria filhos adotados ou não teria. Aí a gente resolveu partir para a adoção. Foi assim. Certo. E tu, Nilson, como é que surgiu a história da adoção? Como eu disse, eu sempre tive vontade de adotar. Mas aí, casando, nós quando estávamos, eu acho, com 15 anos, mais ou menos, no ano de 2000 e pouco, a minha ex-esposa desejou de todas as formas ter filho, Então ela pensou bastante, nós tentamos, eu até brinco muito que eu chegava em casa e era sempre muito bem recebido, com
bares, com vinhos e tudo mais, né? Mas tentamos várias vezes, como a Iva tentamos duas fertilizações, a primeira não deu certo, né? Ela chegou a ficar grávida uma vez e não evoluiu. E aí chegou mais ou menos no ano de 2012, antes a gente fez a ficha pela adoção, e no ano 2012, um pouquinho antes, 2011, né, nós fomos para valer para a adoção. Fomos ver como é que fazia a adoção, pegamos todo o trâmite, né? E dali em diante foi algo bacana, porque, né, porque ela procurou, na realidade ela nem procurou, ela foi fazer um trabalho no abrigo, e esse trabalho no abrigo, quando ela olhou, ela se apaixonou pelos dois. Como eu já tinha muita vontade, como a gente estava um pouco triste por não ter conseguido os meninos não, os filhos naquela época, né? Ela chegou um dia em casa e disse assim, olha, amor, eu encontrei nosso filho. Aí eu disse, opa, encontramos nosso filho? Vamos lá buscar agora, vamos lá agora. E aí ela disse, vamos pegar os dois maninhos lá. Eu, dois irmãos? Mas não era só um? Isso aí vai dar trabalho, vai ser caro esse negócio, né? Aquela coisa de homem, né? Masculino e tudo, cara de informática, todo lógico, né? Mas aí a gente foi lá no abrigo, e quando ela me apresentou, depois eu posso contar como é que foi essa apresentação, que foi maravilhosa, né? Mas aí me apaixonei também e estamos até hoje aí conosco. E não é, agora assim, não é difícil esse processo de tomar essa decisão como casal, vou adotar? Porque vocês dois passaram por uma experiência de tentar biológicos, né? Como é que é isso também, Iva? Como é que ficou a relação de vocês, né, nessa decisão? É engraçado, por mais que a gente queira adotar, pelo menos para nós, assim. Mas no momento que aparecem as crianças, que encontra as crianças, e aí a gente olha, é isso mesmo? Não é, meu? É um salto no escuro, eu diria. A minha Sem paraquedas. esposa teve isso, mas eu não tive isso, não. É que nós não tivemos essa parte da adaptação, né? As meninas, a gente ficou sabendo que estavam numa casa de passagem em uma outra cidade, um outro estado, em Minas Gerais, e aí era pegar ou largar. A gente buscou as crianças, não tem a fase de adaptação, de ir lá conhecer, conviver. A gente foi num voo, buscamos elas, então quer dizer, hoje é só eu e o Rudy, e amanhã já tinha duas crianças a mais na casa, sem ninguém se conhecer. É bem diferente do meu mesmo. Então foi. Começou a ir ao abrigo, começou a visitar, pagamos escola para eles, pagamos outras coisas, roupas a gente comprava, só não podia sair com os dois sozinhos, porque o abrigo, por lei ou o que seja, não deixava a gente sair só com os dois. Tinha que sair com a criançada toda, praticamente, do abrigo. Não sabia disso. Pelo menos naquela época, né? 10 anos atrás. A gente ia com todos, mas mesmo assim, colocamos na escola que não estava, começamos a pagar a escola para ele, eu saía aqui de Porto Alegre lá para Canoas, que deve dar uns 25 quilômetros, mais ou menos todos os dias, e ele voltava para deixar ele na escola, para acompanhar, sair um pouquinho com ele, então a gente teve sim uma adaptação, né? Agora, o conhecer deles, Iva, não sei como é que tu conheceu os teus, né? Mas os meus eu cheguei com esse dia que ela disse para ir buscar. Logo depois a gente foi para lá, eu fui conhecer os dois. E quando eu cheguei lá, o preto, né, o mais velho, veio para mim e veio com uma medalhinha de um time, aqui que é o do Grêmio, né? Veio para mim com uma medalha do Grêmio, eu sou do Inter. E aí eu olhei aquela medalha e olhei para ele e disse assim, olha, o tio aquela época era tio ainda, né? O tio é do Colorado. Aí ele tava com uma medalha do Grêmio pendurada no pescoço dele, ele pegou e tirou da minha mão e saiu correndo com aquela medalha. Eu digo, não quer mais eu como pai, né? Eu não sou do time dele. Ele voltou com a medalhinha do Inter pra mim. Aí eu digo, não, esse aqui é meu filho. Começou a me conquistar, né? Ele também fez um esforço de conquista, então. Ele fez um esforço. E o outro, no caso, né, tava cantando, tava num canto assim, chegou pra mim e começou a cantar uma música que tinha a palavra pai. Ai, 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 pai. Não me lembro
bem a música, mas era uma música mais sensual do que o cara era pai das mulheres, sei lá, mas aquele pai me sentiu. E ele começou a cantar e começou a vir um monte de criança atrás dele e cantar também. E ele era o menorzinho e botaram para trás dele. E os outros também me olhavam e cantavam para mim, e eu olhando para eles, eu senti isso que tu estava dizendo. Eles estavam querendo mesmo um pai, né? Eles estavam atrás de um pai. Aí eu fui atrás do baixinho e disse, não, 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 não. Eu fui lá e tal, e acariciei o outro. Quando eu saí dali, eu disse para minha esposa, né? Não, os dois vão lá para casa, vão agora para casa. Aí decidimos isso, e aí foi toda uma burocracia aí. Mas demorou para chegar em casa, para chegarem a viver com vocês? Demorou um bom tempo lá, né? Porque eles não estavam destituídos judicialmente ainda, tem toda essa burocracia, né? Que é cansativa emocionalmente, não é? Ela é cansativa emocionalmente para a gente, mas eu acredito que ela seja uma parte muito segura para isso, né? Porque a gente sabe que tem pessoas do mal, né? E tem pedófilos, tem um monte de coisa, então muitas vezes a gente bota a culpa na burocracia, mas talvez seja a infraestrutura que falta para tocar essa burocracia mais corrida, mais depressa, talvez. E para vocês, Iva, como é que foi? Foi uma experiência diferente, né? Vocês chegaram de um dia para o outro mesmo com as meninas, sem conhecer. Sim, mas foi tudo bem diferente, realmente, ouvindo o Nilson falar. Nós fomos buscar as crianças numa sexta-feira, a gente foi bem cedinho com a intenção de voltar naquele dia, porque a gente foi a Minas Gerais, né? Então tinha passagem comprada e tudo. Aí chegamos lá, levei 2 bonecas para ir conhecendo, conquistar as crianças, na casa de passagem, levei assistente social, a psicóloga, as crianças muito ariscas, né? E aí ficamos lá umas 2 horas, até elas interagirem um pouco. Depois viemos então para São Paulo para pegar o nosso voo. E quem disse que nós embarcávamos? Não quiseram deixar nós embarcar porque o documento que o juiz nos deu era muito pobre. E realmente era, só tinha a assinatura dele, não tinha nem o nome dele, não tinha comarca, não tinha nada. Aí então não conseguimos embarcar naquela sexta-feira de noite, ficamos em São Paulo até sábado, e sábado de manhã tivemos que ir lá no. Aqueles. Não é um fórum, é um tipo um posto de atendimento que tem no aeroporto, né? E também não podiam resolver nada, e já era meio-dia, não tinha jeito de poder um documento, né, para poder embarcar com as crianças. Aí a gente ligou de volta lá para a casa de passagem, nós dissemos, olha, ou vocês nos ajudam, porque com esse documento a gente não vai conseguir embarcar, ou a gente vai aí, devolve as crianças e voltamos nós. Porque segunda-feira nossa vida aqui continua normal. Aí veio uma comitiva lá de São Paulo não, de Itajubá. E aí foi lá, levaram o documento e tudo, aí então tá. Aí atrasaram o voo mais meia hora em solo, e aí conseguimos embarcar. Aí eles me encrencaram lá o pessoal porque a certidão de nascimento das meninas não era original. Mas onde é que nós ia conseguir em pleno sábado, né? Pois é. E aí a gente chegou aqui, mas foi assim, foi turbulento, né? A vida delas. E elas eram pequenas e não tinham roupa. A gente não conhecia elas nem por foto. E aí a Vitória, com 4 anos, pesava 9 quilos. A Valesca, com 2 anos, pesava 8 quilos. As roupas que eu tinha levado para Valesca, eles ficaram tudo muito grande. Aí a Valesca vinha com roupa do corpo. As que eu levei para a Valesca ficou para a Vitória e elas veio com roupa do corpo. Elas eram miudinhas, né? Pensa, pareciam gêmeas. Uhum. E foi bem tumultuado, assim. Aí depois, no outro dia, aí a gente foi saber quando, conforme foram acontecendo, passando os dias, né? Porque eu trabalhava na clínica, ajudava ali na questão administrativa, aí tive que deixar tudo de lado, me dedicar mais às crianças, né? Então foi um período assim de adaptação mesmo a todos nós. Bem difícil. Essa seria a segunda pergunta. Como é que foi então agora com as crianças, né? Porque vocês começaram com 2, não foi com uma, né? Por vez. Não tem aquele conhecimento prévio, né? Toda uma organização prévia, né? Como é que foi o dia a dia mesmo com as crianças? Né? A primeira experiência com pai e mãe, né? Eu ia dizer, porque pai e mãe, a gente não nasce pai e mãe, né? A gente aprende a ser. Uhum. Então foi assim, porque eu não tinha nem ideia que criança come. Não sabia, né? Então, os amigos formou meio que uma rede, e cozinha um ovo, e dá aquilo, e dá um arroz,
A Valesca tinha 2 anos de idade, tomava uma madeira aí, não tinha ensinado ela a mastigar. E tudo a gente teve. Tudo a gente teve que ir adequando. Ela usava fralda ainda, a gente tirou as fraldas, foi bem tranquilo. A Vitória chupava bico, daí também, tivemos o bico dela. Mas assim, é que é bem difícil, porque eu penso, se para nós adultos era difícil, para elas era mais ainda. Porque elas sentiam coisas que elas nem sabiam dar nome, né? Sim. E eu desconfio que a Vitória teve uma adoção e uma devolução. Eu perguntei na casa, negaram, mas eu acho que sim, porque ela testou nós assim de tudo que é jeito real possível imaginário, para ver se ela realmente tinha vindo para ficar, né? Uhum. E então a Valesca foi a mais tranquila, era menorzinha, com 2 anos de idade. Mas eu te disse assim, ó, o primeiro ano, o segundo ano, foi mais o primeiro, foi bem difícil. Mas logo eu já comecei a levar em psicóloga, ela veio em fevereiro, acho que em maio, junho, já comecei a levar ela em psicóloga, né, para tentar ajudá-la. Mas foi bem punk, assim, de adaptação delas, né? Quando é que tu te sentiu mãe? Que pergunta difícil. Eu não sei em que momento. Eu tô aprendendo ainda. Mas tu te Então, sente mãe delas? sim, hoje eu diria que sim. Mas não é com certeza no primeiro dia quando chega, né? Que tu olha assim, porque a gente tá se conhecendo, nós a elas e elas a nós, né? Uhum. E tu sabe, como psicóloga, né? Tu sabe que a gente tem as nossas questões também a trabalhar, né? Que não diz respeito às crianças, mas é as nossas questões. Então, foi um aprendizado. Mas tudo isso, o bacana é que tudo foi sempre muito conversado. Uhum. Eu sempre dizia para elas, né, que me desculpava por às vezes cometer minhas falhas, meus erros, mas que eu estava aprendendo a ser mãe com ela, que eu não sabia como ser. Eu estava aprendendo e que às vezes eu errava assim, me atrapalhava e tudo, né? Então, acho que isso ajudou bastante, essa coisa de a gente conversar abertamente. E até hoje, né? Eu não tenho filhos adotivos, vocês sabem, não é? Eu tenho filhos naturais, vamos chamar assim. Mas eu também tenho essa sensação de que eu fui aprendendo a ser mãe Uhum. com o tempo, aprendendo a ser, o meu marido aprendendo a ser pai, porque Isso aí. é estranho quando aquele bebê vem pra cá, no caso, né, quando eles vieram para casa, é estranho também. Eu não acho, sinceramente, que seja tão diferente ser pai biológico, ser pai adotivo. Eu acho que os processos devem ser muito parecidos. Porque Então, tinha momentos que eu estranhava, assim, algumas coisas deles, né? Que eu olhava e disse assim, mas quem é esse serzinho aí que agora está se tornando com uma personalidade, com um jeito, né? Que é diferente de mim, diferente dos outros que eu conheço. Às vezes eu me sentia atrapalhada em muitos momentos, né? E agora, depois que entraram na adolescência, então Deus nos acuda. A adolescência é um mas desafio para qualquer um. aí a gente pergunta onde que veio, né? Pois, pois aí pra ti, Nilson, quando é que tu sentiu mesmo que vocês eram uma família, os 4? E teu pai? Não, eu também eu vou pelo olhar do pai, né? Eu acho que tem uma diferença entre o pai e a mãe, como é que eles recebem. O Nilson quase não dá pra escutar, né? Eu acho que ele tinha que trocar de lugar com ti quando ele for falar. Ah, eu ponho mais Talvez pertinho o dele. microfone esteja. É que o microfone tá aqui. Talvez esteja. Isso. Não, eu estou dizendo aqui que na realidade, eu acho que tem uma diferença. O pai e mãe me parece mais preocupada, mais acolhedora para valer nessa parte. Ela sempre parece que está devendo, né? Eu não me achei assim. Eu já peguei, fui prático. Até contando para vocês aqui, eu me lembro bem uma vez eu trazendo ele para casa, o preto, o mais velho, né? E no meio do caminho eu disse assim, olha, a gente vai pegar teu irmão. E ele disse assim, não, vamos para casa direto. Eu digo, não, vamos pegar teu irmão ali, vamos parar e pegar teu irmão. Não, tu não vamos não, porque tu não manda em mim e a gente tem que ir para casa. Aí eu digo, opa, aí eu estacionei o carro e digo, não, olha, eu mando em ti sim, porque o juiz lá disse que eu sou teu pai, já tá tudo certo, a gente tá junto e eu sou teu pai. Ele ficou quieto, né? Quando eu cheguei na escola, eu fui descer, ele disse, mas tu não é meu pai. Aí eu, putz, não é teu pai? Aquilo dói, né, na gente. Eu saí, voltei para ele e disse, olha, eu posso não ser teu pai biológico, mas eu sou teu pai
de amor, porque eu tenho muito amor, quero tu como filho, e te amo pra caramba, e tu vai sim, tu é meu filho. E ele, dizendo isso pra ele, né? Eu disse, a não ser que dê alguma coisa e tal. E ele, mas tu não quer ser meu pai? Então ele também tinha, ele estava me testando ali, né? Uhum. Então, e depois, essa parte, eu acho que eu comecei sempre a tratar eles de uma maneira assim, dizendo, não, eu sou o pai deles, eu vou, trabalhava o dia inteiro, né? A mãe ficava mais com eles, e pegava eles, então, final de semana, vamos se arrumar, vamos pro futebol, vamos fazer junto essas coisas, vamos almoçar junto, vamos pensar essas coisas que o pai faz no dia a dia com o filho. Uhum. Então ficavam sempre junto e tal, falando dessas coisas mais masculinas, eu acredito que seja, né? Eles dois homens, então ficou mais fácil essa interatividade com eles, né? Então, quando é que eu me senti pai mesmo, né? E que eu me emocionei pra caramba, eu acho, o que eu mais me emocionei, que caiu uma ficha legal, foi porque a gente fazia um joguinho com eles. Eu gosto muito dessa parte lúdica, né? E eles ainda estavam durante os primeiros 1 mês, 2 meses, não me lembro o tempo bem, eles chamavam ainda de tio e tia. E aquilo me incomodava pra caramba eles me chamarem de tio e tia, né? E eu chamava já de filho, né? Então, tio, tia, a gente tinha um joguinho que era num caderno onde a gente dizia as melhores práticas. Então, dizia as 3 palavras mágicas aí, por favor, dá licença, obrigado, ganha, cada um que disser durante o dia isso ganha 100 pontos, 200 pontos. Quem apagar a luz, quem ficar menos tempo no banheiro, no chuveiro, vai ganhando ponto. E eu e a Karine, a gente deixava eles ganharem, né? E quando eles ganhavam, iam para uma janta, eles escolhiam onde é que iam e tudo. E um dia eu cheguei para eles e chamei eles e disse assim, eu tive a ideia, né? Disse, olha, de agora em diante tem um bônus extra aqui. É isso? Que bônus extra, pai? Eu digo, quem chamar um de pai e de mãe, todas as vezes ganha 1000 pontos. Bom, Ah, pai, já tá valendo esses 1000 pontos, né? E aí a gente virou o jogo e dali foi o pai. Então a primeira, ali quando ele começou a chamar pai, eu saí daquele dia assim, muito contente mesmo, né? De ter sido chamado de pai. Mas é interessante isso, porque eu só entrar aqui para porque a gente está, né, no celular. É interessante isso, né? Porque também é hábito chamar pai e mãe, né? O meu filho mais velho chamava o meu marido pelo nome, porque eu chamava, ele convivia conosco. Ele chamava o pai pelo nome. E eu disse, pô, ele não ouve ninguém chamar ele de pai, né? A gente vai ter que ensinar. E já o segundo já foi no automático, daí o mais velho já chamava a gente de pai e mãe, né? Então já foi pai e mãe pra sempre. É muito bonita essa história, eu não conhecia. Eu acho que, aí é que eu estou dizendo, eu acho que a gente tem que ser mais prático. Eu tentava não ficar com as coisas assim, será que dá, será que não dá e tal. Não, me lembro bem, né, que teve uma vez só que ficou uma da ex-esposa, né, e eu digo, não, vamos embora, né, e eu sabia que ela estava afim também, não tinha esse negócio, né, mas ficar em dúvida, não, escolhemos, vamos embora, vamos fazer. Eu acho que há uma solidariedade, eu sempre utilizo essa palavra solidariedade, porque eu acho que é solidário, eu quero ser pai e eles querem um pai, né? Eu quero um sim. filho e eles querem ser meu filho. Então é uma solidariedade, é uma troca, porque eu senti isso sempre com eles, né? O mais velho, com 7 anos, eu não sei as tuas, né? Estava com 7 anos, com ele a coisa era mais difícil, porque eu, como um cara de sistemas, né? Da área de informática, eu digo, não, o software está lá instalado, não tem como tirar esse software lá, está lá instalado. O que eu posso fazer é fazer um melhor ainda e fazer uma manutenção para ficar melhor. Um upgrade. Um upgrade, isso, fazer um upgrade nisso sempre, né? Para ficar melhor. Então, eu sempre pensava, não, eu não vou esconder nada, sei que ele tem as histórias dele, eles me contaram cada história, algumas até bem difíceis de escutar, né? Mas eu sempre tive isso comigo. Tem que existir a história deles, não vou apagar a história deles, eu vou fazer daqui para diante a história deles, né? Comigo.
bem bacana, assim, né? De poder fazer uma história nova, não uma história nova, mas um upgrade da história, né? Não mudar o que é do passado, mas poder, Uhum. né, continuar uma história bonita e poder fazer uma história bonita, né? Uhum. Uma coisa que eu não perguntei para vocês antes, não, mas as pessoas têm muita resistência em adotar crianças maiores. Geralmente querem bebês por causa dessas histórias, não é? Uhum. O que é para você? O que vocês teriam para dizer para esses pais que só querem bebês? Bebês recém-nascidos. Porque vocês não escolheram nem sexo nem idade. Vocês Não. só adotaram, né? Uhum. Eu, pela experiência, né, André, de ter adotado as duas de idades tão diferentes, 2 e 4 anos, eu te digo que eu acho que a preferência é justamente por isso. Quanto menor a criança, mais fácil é de se adaptar. Foi o que eu percebi a diferença. Mas, de um modo geral, eu penso como isso, assim, eu acho que a gente não vai apagar, nem é a intenção apagar a história da criança, né? Mas tá, o que nós vamos fazer com isso agora, né? Como diria Sartre, o que vou fazer com o que fizeram de mim? Porque não pode também tratar a criança como se ela fosse uma coitada. Porque aí eu acho que aí não vai ajudar em nada, bem pelo contrário. Aí é que começa o problema. É, ok, aconteceu, não é um jeito melhor de começar a vida, mas tá bem, tá tendo uma oportunidade, vamos recomeçar, então. Eu acho que, bem como dizemos, é tratar e conversar abertamente, não esconder nada da criança. Se tem coisa que a gente não sabe responder, vou ficar te devendo. E não só negar informações, né? Então, Eu acho que o que bate mesmo, né, então, pelo menos para nós, eu não escolhi se era com 2 anos, que era com zero, com o que não, era com também não. 7. Eu não tive esse negócio aí, né? Uh-uh. Eu fiz, aconteceu da gente se apaixonar pelos dois e trazer e isso aí tocar adiante. Mas eu, pelo menos pelo que eu tenho visto, como vocês lá disseram no início, né? Tudo é uma construção. É uma construção para ser pai, é uma construção para ser mãe, é uma construção para ser uma família, é uma construção do amor. Então, eu acho que se a gente está aberto a construir, né? Uhum. Principalmente o amor, que é a base, que é o sólido e tudo, até muitas vezes eu digo para as pessoas, vem antes da educação, porque muitas vezes as pessoas falam, não, vamos educar, eu quero na escola, eu quero, não, peraí, dá segurança para ela, dá amor. Então, a partir do momento que tu tens essa parte de dar amor e estar disposto, né, pode ser de qualquer idade, de 7, de 10, de 15, eu acho que vai. Agora, claro que o desafio, conforme for a idade, não pode se mentir, como tu disseste, não é glamour somente, é mais difícil. Pegar ter um filho ele já com 14 anos, tu vai ser diferente de um de 2 anos. A gente não pode dizer, não, ele vai chegar tranquilo. Ele tem suas dúvidas, como nós temos e tudo, e vai ser, mas só existe a solidariedade, e essa eu acho que a gente tem que saber que, como pai e mãe, o amor é que dá essa base. Então, busca o amor. E a terceira, que eu sempre digo, é entre tu e aquele serzinho que está ali contigo. E ele passou, muitas vezes, por muitas dificuldades. Seja de 14 anos, de 10 anos, de 5, passou. Quem é o adulto? É tu. Quem é um adulto na relação, né? Isso aí. Isso é para qualquer pai e mãe, né? Porque É. eu me vejo falando isso agora como terapeuta o tempo inteiro. Quando os pais trazem as questões com os filhos, eu digo, mas quem é o adulto? Quem é que tem que resolver as coisas? Porque os pais às vezes esquecem que são eles os adultos, não é? Sim, até a gente está falando de adoção aqui, mas eu falo assim, ó, é falar sobre ter filhos ou não ter filhos, porque eu nem considero adoção, porque filho é filho. E ponto. Se não vai ter problemas, aqueles vai ter outros. Então eu não consigo pensar assim. Às vezes me perguntam assim, né? Ai, e aí, o que tu acha? Tu indica adoção? Tu adotaria de novo? Eu digo, a pergunta é para além disso. A pergunta é ter ou não ter filhos? Porque Decisão, né? é, Pessoal e do casal, isso. né? A adoção talvez, eu acho que começa a dar problema quando a pessoa, os pais, né, que estão adotando, não estão muito certos disso com eles. Por exemplo, eu vou querer crianças mais parecidas com o casal para que ninguém perceba que são adotados. Bom, já temos um problema.
Então, acho que já começa mal aí. Por que tem que esconder? Então, não está bem resolvido com esses pais, né? Então, acho que tem que trabalhar isso por aí. Porque, no geral, assim, filho é filho. Dá problema, tem problemas de saúde, talvez, de comportamento. A única coisa que eu digo, pelo menos, Iva, que aconteceu comigo, eu tive esse cuidado, é o seguinte, como a gente vive numa sociedade, tu tá toda hora sendo, muitas vezes, julgado e colocado em prova e tudo mais, né? Tu deve ter ouvido algumas perguntas como, quando é que tu vai ter teu filho de verdade, né? Nossa, Essa coisa é que incrível. As pessoas são muito. Essa pergunta é horrível, mas é sempre Sim. bom a gente tem. Eu, pelo menos, eu não tenho nada contra quem me pergunta sobre isso, porque eu acho que é uma ignorância no sentido de não saber do assunto, né? Não ter essa propriedade, então eu sempre procuro educar, pelo menos, e dizer, olha, esse é meu filho na realidade, e aí eu vou dizendo o porquê, né? Dessas coisas todas. Mas o que eu tava querendo dizer é que eu fiz, sim, um cuidado com eles de olhar assim a sociedade em si ela acha que o filho é só sanguíneo, então aquele sanguíneo muitas vezes ele tem a segurança que aqueles são pais. E aqueles que vêm para nós, eles já foram abandonados uma vez e tem medo de um segundo abandono. Então, mesmo na hora, até é engraçado que eu me lembro bem uma vez eu xingando o preto, o mais velho, olha tu, não sei o quê. Aí começou a correr as lágrimas dele, como toda criança, né? E eu disse, olha, o pai tá te xingando assim, mas sabe por que eu tô te xingando? Porque eu te amo, cara. Eu te amo muito, eu te amo demais. Então, depois a gente vai falar e tudo mais, mas eu te amo jamais. Eu vou te abandonar e tudo. Eu te amo. Eu disse assim, e agora que a gente brigou bastante, tudo, me dá um abraço aqui. Ele deu um abraço, mas vai pro teu castigo. É igual pro teu castigo, né? Então eu acho que esse é o cuidado que eu sempre. Eu acho que é igual a todos, mas a sociedade bota uma certa segurança naquele que vem pelo sangue, né? Pelo Bota. biológico. E o outro não, né? O outro a gente. Eu acho que nós, como adultos, e amor que a gente tem aos filhos, a gente deve ser marcado esse amor por eles. Essa coisa da sociedade que tu falaste é bem verdade. Desculpa, Eu não sei se tu enfrentou. Vai, filho, vai falando. É que eu achei muito interessante porque a frase ali que falaram pro Nilson, né? Onde é que vai ter teus filhos verdadeiros? Isso me chocou. Eu nunca pude pensar que alguém fosse perguntar uma coisa dessa, mas realmente a questão é mesmo, nossa. Como se fosse de mentira, né? Como se vocês fossem pais de mentira. Que se eu tenho de verdade, tenho de mentira. Sim, eles vieram desse tamanho, assim? Sim. Eles são teu mesmo, não são parecidos contigo, nem com teu marido. Mas também tem o outro lado, né, Iva? Eu tava na serra, fazia um tempão que um amigo não me via, ele chegou pra mim, ô Deus, tanto tempo e tal, como é que tu tá? Como é que tu vai? Tu tem filhos? Eu digo, tenho, ó, esses dois. Aí ele, aquele ali é a tua cara, é igualzinho a ti, né? Eu ficou com os olhões. Então tem uma a parte, mas e a gente sabe que é o seguinte, eu olho para os pés deles, para as mãos deles, biologicamente, cabelo, tudo é diferente. Mas o jeito, o mais velho tem meu jeito, mais calmo, mais tranquilo, mais ponderado, conversa, é meio metido a estudar também e tal. O outro já é meio porra louca, assim, que nem a mãe dele, já fica muito carinhoso, os dois são carinhosos. Então eles pegam, e esse é o fundamento, eles pegarem de nós a parte interna, não a externa, não a casca, né? É que aqui em casa não tem como ser. As gurias, nós somos, eu tenho a pele branca, no Ruth também, e numa terra de alemoada aqui, de Lençóis Soares, né? E as gurias são a pele mais escura, não são negras, negras bem escuras, mas elas têm, se tu olhar de longe, nós quatro, com certeza, né? O meu cabelo é liso, escorrido, delas é bem preto, bem encaixado, então não tem como dizer que é parecida com o pai ou com a mãe. Em termos de jeito, sim. Já ouvi isso. Aí, onde é que é tua filha? Não sei por que dizem isso. Verdade, né? Aí quem tiver acreditado tá dando certo. Mas essa coisa assim de dizerem
se é realmente teu filho. Eu estava em Santa Catarina, e aí nós estávamos jantando lá, estava de férias no verão, e aí começou a chover, a gente se abrigou embaixo de uma marquise, numa loja, enquanto o Rui foi buscar o carro. E aí a só vendedora da loja chegou para mim e perguntou, são tuas filhas? Eu disse, são. E ela ficou olhando para mim, são tuas filhas mesmo, de verdade? Olhei para ela, sim. Mas as pessoas perguntam, né? Você fica esperando e fica dando explicação. É isso aí. Mas eu penso que coisa mais desagradável estar com o teu filho ali e apresentar, meu filho adotado. Pra que isso? Filho é filho? Mas as pessoas são muito invasivas, elas não têm noção. Uma vez também a gente estava num casamento, se arrumando em outra cidade, e aí a moça que arrumou elas, depois que elas foram aias, e a gente foi padrinho, e aí a moça arrumou elas primeiro, e depois estava me arrumando. São tuas filhas? Sim, são minhas filhas. Mas não são parecidas nem contigo, nem com o pai, né? Eu disse, não, são parecidas com uma avó que já morreu. E aí morreu o assunto. Mas Acho que a gente tem que ir de outras formas. Cada um tem sua forma de dizer. Tem horas também que eu fico bravo com tudo, mas eu tento sempre ser de uma forma que eu digo assim, não, eu tenho que educar essas pessoas, porque a ignorância ainda quanto à adoção até, ela existe, né? Mas ela até melhorou um pouquinho, né? Mas existe muito ainda. Um desconhecimento sobre o que é uma adoção, o que é ser pai, o que é ser mãe pela adoção, né? As pessoas no último momento, quando muitas vezes não teve como ter o seu filho biológico, é que elas vão ver o que é. E outra coisa que chama atenção... Desculpe, Iva, mas eu acho sinceramente que as pessoas não sabem o que é amor, não é? Porque, não. Até com os filhos naturais ou com os filhos biológicos, não naturais, né, do coração, não importa. As pessoas têm muita dificuldade de amar e de serem assim, terem compaixão com as pessoas e com todas as situações, porque esse tipo de pergunta, de estranheza, parece mostrar mesmo que há algo errado ali, onde o amor não tem erro, né? O amor é amor. A gente não escolhe, a gente pode até escolher quem amar, né? Mas e escolher uma criança para amar, a gente também tem que escolher os filhos naturais para amar. Não é natural amar só porque eles vieram da tua barriga, né? Haja vista tanto abandono também, né? Mas queria aproveitar, já que a conversa tá boa, e é a primeira vez que eu tô fazendo assim, direto no YouTube, não sei como é que vai ficar, né, a gravação, depois eu dou um trato nela, mas eu ia pedir para vocês, então, a gente já poder ir encerrando, né? A gente já tá conversando aqui há quase 40 minutos, por incrível que pareça. O que vocês gostariam de falar ou de dizer para as pessoas que estão passando por esse processo de adoção, que já adotaram ou que têm a intenção de adotar? Uma mensagem de vocês assim final para a gente poder ir encerrando nossa conversa de hoje. E aí, Iva? Quer começar ou quer que eu comece aqui? Pode começar, meu. O que eu teria para dizer é o seguinte, tem só esse ingrediente que é a diferença de meio que a gente vai ser pai e mãe, porque os desafios são iguais, idênticos. Tá. Vai ter igual. Vai ter problema na adolescência, vai ter como criança, vai faltar. Tu vai correr atrás. Eu nunca tive essa dúvida, né? Eu sempre, para mim, a união entre eu e meus filhos procuraria sempre, com qualquer forma que fosse, ter a confiança, ter um laço de confiança entre nós, e o maior laço de confiança é esse do amor, como eu falei, né? Eu procurar sempre estar à frente com o amor como adulto também. E acho que tem conseguido, porque a gente é muito unido, estamos para sempre. Eu aprendi muito assim, e quero dizer mais ainda para eles, né? Eu vejo pelo histórico que eu tenho. Tem duas pessoas, nesse 8 bilhões de pessoas, duas pessoas que tu nunca vai esquecer na tua vida para sempre, são só duas, teu pai e tua mãe. E esses eles vão. Agora, tu ser pai e mãe não é biológico, não. Tu tem que adotar. Adotar, tanto como biológico, como vindo do coração. E adotar é o quê? É carinho, é disciplina, é limite. É um dia querer jogar ele na parede, é outro dia querer abraçar, beijar pra caramba.
É o dia a dia, é a dúvida, é tudo isso, mas nunca desistir. Nunca, nunca, nunca desistir. E tu olhar pro teu coração e o teu coração vai dizer, não, vai em frente que vale a pena, sim, tudo isso que tu tá acontecendo na tua vida. Eu concordo contigo nisso. É tudo isso, e eu, como eu falei antes, para mim é para além, não é só sobre adotar, é sobre ter filhos. Então a gente tem que ter muito claro isso pra gente em primeiro lugar. Por que é que eu quero ter filhos? Aí, como uma boa psicóloga, né, André? Eu já digo, começa a fazer a terapia por aí. Por que eu quero ter filho? Para quê? Por quê? Se é porque o marido quer, só eu quero, só ele quer, já começa por aí, já vai se tratar. E aí depois, quando vier da criança, e também se precisar, busca ajuda. Mas é como tu fala, Nilson, acho que tem que ter muito amor, muita paciência e entender que para nós adultos a relação está sendo difícil, para a criança com certeza está sendo bem mais difícil. E ser adotado, filho biológico também tem que ser adotado, né? A gente sabe. Então, é filho, é tratar, essa conversa é mais sobre ter filho. Porque no resto é tudo igual, bem como tu disseste, né? A gente vai ter problemas na infância, na adolescência, a gente vai brigar igual, vai educar, vai dar disciplina, então não muda, o restante não muda. Porque na realidade, né, as pessoas dizem, não, mas aí tu tem o laço sanguíneo, não sei o quê. Mas quantas mães a gente conhece aí, eu pelo menos que trabalho, que abandonaram o filho, botaram no lixo, até não quiseram nem saber. Quantos pais que têm um filho e vão embora e nunca mais vem o filho, né? Isso aí. Eu digo, maior do que tu ser pai biológico é tu adotar. Tu ser um pai e uma mãe adotiva. Esse é o maior de Deus. Esse existe amor mesmo para ficar. É esse o diferencial. Porque às vezes, como tu já disse, né, André, se pega os filhos dentro da própria casa. E são filhos biológicos. É que as pessoas têm a ideia, e eu vejo isso com alguns grupos de mulheres que não querem ser mães, por exemplo, né, que são olhadas com condenação, porque a maternidade, a paternidade é uma opção, e não é uma obrigação. Não é amor natural, não é só porque é teu filho biológico que tu ama, não é? Então, acho que de uma certa forma os pais adotivos tomaram essa decisão de forma mais consciente que talvez outras pessoas tiveram filhos biológicos sem pensar, achando que o amor é natural. Né? A gente tem que tomar a decisão de ser pai e mãe. E aí vocês como psicólogos até gostam de ouvir isso, né? Porque aí eu vi algumas histórias de devolução de filho, né? Isso é triste. Devolução é triste, as últimas estatísticas eram de 10%. Nossa, é alto. De devolver, mas são poucas as adoções também, né? É alto em cima disso. Uma devolução é alta na realidade que a gente vê. Mas eu digo que essa devolução, ela era praticamente, a devolução era do casal, ou de algum deles ali. Porque, não, a gente está sozinho nessa vida, vamos ter um para preencher. Não é preencher. Tu quer ser pai, tu quer ser mãe? Não, eu estou só com um filho, eu quero um companheiro, um amigo, um irmãozinho. Arruma um cachorro, então. Arruma outra coisa. A primeira coisa, até se me permite aqui, a primeira vez que eu fui fazer a entrevista lá com a psicóloga lá para ser pai e tudo mais, e foi aí que fechou, para mim fechou muito, ela chegou e disse para mim, ô Nilson, por que tu quer adotar? Eu digo, olha, eu quero adotar porque minha mãe sempre falou que eu queria desde pequeno e tal, eu sempre tive isso na cabeça. Não, mas por que mesmo queres adotar? Eu digo, eu quero um filho biológico e eu acho que tem tanta criança aí no mundo e tudo mais, e que eu posso ajudar ela a vir, ficar comigo e tudo mais. Ela virou para ela, olha, é muito bonito o teu gesto, muito lindo o teu gesto, mas essa criança, ela não quer alguém para ajudar ela quer um pai. Putz, aquilo foi uma facada no meu coração. Aí eu saí dali e disse, não, peraí, eu quero ser pai mesmo, né? É diferente, imagina eu chegar pro meu filho, não, tu tá comigo porque o pai quis fazer um gesto de amor pro mundo. Uma caridade. Terrível, né? Então, não, eu te amo, velho.
eu tô afim, eu queria ser pai, queria jogar futebol contigo, queria beijar, queria ir pro meu Colorado como eu vou, vibrar contigo lá, comer, tomar o primeiro vinho quando tu tiver aos 18 anos com o pai, não sei o que, todas essas coisas que enchem, preenchem a nossa vida. Era isso que eu queria contigo, meu filho. Eu queria pra sempre, é esse amor. Ter um filho para chamar de meu, né? Um filho pra chamar de meu. Você é meu. Isso aí. Ô, André, eu não sei se cabe também, eu não sei se o Nilson já assistiu o filme De Repente Uma Família, que tem na Netflix. Maravilhoso. Eu acho que dá uma depois boa a gente jogar. ideia. Isso. E André, falando a questão da maternidade, né, as mulheres que têm dificuldade, tem um filme que eu acho assim, ó, excelente, A Filha Perdida. Tu já falou sobre É, esse filme? Ou é um livro, um filme? é Eu um não filme. achei. Diz pra nós como é que a gente acha esse filme. É na Netflix que ele tá, A Filha Perdida. Ah, tá bem. Então tem que procurar, porque não apareceu Ele as sugestões. é mais, eu indico mais assim para as mulheres que têm essa questão da maternidade, como tu disse, que é muito cobrado, essa coisa de ser mãe e tudo. Esse filme eu acho assim fantástico nesse sentido. Em relação às crianças maiores, que a gente estava comentando de adotar, tem outros filmes também que eu acho bem interessante. Tem um que é mais antigo, como é que é? A Ira de um Anjo. É a história de uma menina que foi adotada, mas esse filme ele é de 92. É de um casal que adota uma criança de 7 anos de idade. Eu acho que tu, principalmente como psicólogo, vai gostar mais ainda também, né? Porque ele fala assim que a criança, ela, tu percebe que ela tem ela é malvadinha, sabe? Tem tudo assim para ser uma criança, um adulto psicótico, alguma coisa assim. Mas como que o amor, o entrosamento desse casal conseguiu reverter essa história dessa menina. E é muito bacana. O outro é Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial. Esse não é bem um filme assim de adoção, mas eu acho interessante assim perceber o quanto que a criança às vezes tem problema e precisa de um adulto para interagir. Que nesse caso foi um professor. É lindo, lindo, lindo esse filme, é um filme indiano. E um outro também, que esse já é mais com turco daí. É Mussis, eu acho o nome. Ah, é lindo esse filme também. Adoro esse filme. Eu vou ter que pegar os filmes aí contigo, que eu não vi a maioria. Eu vou passar por escrito, ou eu mando o link. Eu mando o link para André, mas eu diria assim que vale muito a pena. Eu tenho um livro aqui também, ó. Esse aqui, ó, A Vida de Adotivo. Ah, esse aí é muito bonito. Essa é ótimo livro. Esse eu li 2 vezes já. Eu também, é difícil achar literatura, né? 30 anos E que foram isso adotadas aí. e agora vão falar da sua história. Uhum. E aí, É bem bacana. dentro disso, porque é muito bom que tu traga isso para as pessoas saberem que a gente tem que se preparar para ser pai. Quanto mais pai e mãe adotivo, quanto mais. No meu ponto de vista, não tem, e eu falei nisso, não tem coisa melhor. Maior é que seja a vida real também. Vai nos grupos de apoio à adoção. Vai, frequenta, vê real quem é que está com problema. Não vai ser romantizado. A pessoa vai chegar ali e vai dizer o porquê que ela não está querendo ser mãe ou pai, e outros vão dizer os problemas que estão passando com os filhos adotivos também. Então vai ser um filme de vida real, né? Eu acho que é o melhor de todos. Bacana. Como no filme, né? De repente, uma família que eles tinham aquele grupo lá de apoio, né? Lembra que eles falavam de tudo, né? Isso. Até o cara no filme, o pai, né? Na adoção, quando eles resolvem, pensam em adoção, que parte a ideia dela, né? Tem uma frase que eu acho linda que ele diz, que adotar filho não é aquelas pessoas que fazem uma caridade no Natal. É isso aí. Né? Muito para além disso. Bom, obrigada deixa eu botar mais longe para entrar nós três na tela. Obrigada para os dois, não é? As perguntas que vierem para as pessoas que não assistiram agora em direto, se for para Ivo ou para o Nilson, eu encaminho para eles, pode deixar, para eles responderem. E o que eu puder ajudar também nas respostas. E a ideia sempre das lives é poder trazer alguns temas mesmo mais reais, porque eu noto que às vezes tem muita maquiagem nos conteúdos que são apresentados, não é? E a gente poder conversar da experiência que vocês tiveram com pessoas que eu sei que pensaram e têm consciência sobre o papel que exerceram, a decisão que tomaram, que é da adoção. Muito obrigada pela ajuda de vocês. A gente que agradece. Eu agradeço a oportunidade. Eu também agradeço. Que bom rever depois de tanto tempo a ti, né?
Eu me lembrava também. Mas eu me lembro assim, olha, eu só me lembro que a gente foi apresentado, mas se eu te encontrasse na rua, com certeza eu não saberia. E ela deve ter dito assim, não, na época a gente não era nem pai nem mãe, né, adotivo. Vocês não eram Uh-uh. ainda. Não, Na minha cabeça, já que eu conheço os dois, vocês já se conhecem. não, mas tu conhece os dois. Então tá, um beijo, Fê. Obrigada. Então tá, um beijo Até para a vocês próxima. também. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Prazer. Igualmente. Deixa eu ver como é que desliga agora. Depois tem como editar? Eu acho que não tem como editar. Agora eu não sei. Eu não tô conseguindo enxergar. Tem que botar os óculos pra ter que cortar esse pedacinho. Salvar destaque.